Agora nós vamos ler um texto bíblico, um texto que está no Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 28 a 30. O texto diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Um outro texto que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, de 1 a 6, diz assim: Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Que o Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração. Olha, nessa noite nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, não é isso? O Natal é o nascimento de Jesus. Não é somente nós. Praticamente todas as famílias da Terra estão comemorando essa data. O mundo inteiro está celebrando o nascimento de Jesus. Contudo, nós não podemos esquecer, nós não podemos perder de vista, nós temos que lembrar que muito maior importante, ou muito de maior importância do que o nascimento de Jesus, foi a sua morte e ressurreição. O nascimento de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus não foi algo assim que aconteceu de forma aleatória. Não foi um mero nascimento, não foi uma mera morte ou uma mera ressurreição. Tudo houve um plano. Tudo estava sob um planejar de Deus. E por que que isso aconteceu? Por que que isso foi necessário? Porque, infelizmente, toda a nação ou toda a raça humana, desde os dias de Adão, desde o começo do mundo até o dia de hoje, as pessoas se distanciaram de Deus. Elas ficaram separadas de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus, ele formou o homem do pó da terra e colocou nele um espírito, ou colocou nele o Espírito de Deus, e o homem passou a ser alma vivente. O homem vivia em comunhão, em plena comunhão. Adão com a sua esposa falavam diariamente com Deus. Deus tinha o maior prazer em dialogar, em conversar, estar sempre na presença daquele casal. Mas Deus havia determinado uma ordem para aquele casal: não comer de um fruto que era proibido, que estava lá no meio da árvore, no meio do jardim. E aquela árvore, as pessoas dizem que era maçã. A Bíblia não diz que fruto era. A Bíblia só diz que aquele fruto era um fruto proibido. E a Bíblia vai denominar como fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Deus, ele permitiu que aquele casal podia se alimentar de todos os frutos, de todas as árvores, inclusive dos animais, exceto aquela árvore que estava lá. Porque Deus disse: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E um dia, Eva foi convencida pelo diabo, porque tinha uma serpente lá. O diabo possuiu a serpente, Satanás possuiu a serpente, e a serpente passou a dialogar com aquela mulher. Convenceu ela de comer aquele fruto, porque a serpente disse, o diabo disse através da serpente, que eles não morreriam coisa nenhuma. É porque Deus sabia que no dia que eles comessem daquela árvore, eles seriam iguais a Deus.
Então aquela mulher deixou de ouvir o que Deus havia determinado e passou a ouvir a conversa de uma terceira pessoa. Ela foi, convenceu o marido, ela comeu do fruto, o marido também comeu. E a partir do momento que os dois comeram daquele fruto, os dois pecaram e os dois foram separados da presença de Deus. Ou seja, naquele momento a morte entrou no mundo, a morte física e a morte espiritual. Todos nós haveremos de passar pela morte, não porque nós queremos, não porque nós pedimos, mas por causa do pecado que entrou no mundo por causa de duas pessoas, por causa de dois seres humanos. Como nós somos descendentes de Adão e Eva segundo a carne, então é por isso que nós sofremos as consequências do pecado de Adão e Eva até hoje. Agora, inclusive, a condenação. Toda a raça humana está debaixo da condenação por causa da desobediência de um só homem ou daquele casal. E agora, o que foi que aconteceu? Por isso foi necessário, Deus traçou um plano. Mas se foi necessário, Deus, pelo seu poder, transformar Jesus em um homem como nós somos. E aí ele teve que nascer de uma mulher para viver entre os homens, para que os homens pudessem compreender a linguagem dele, porque ele também era homem no meio dos homens. Mas ele não veio simplesmente pela vontade da mulher, pela vontade do homem. Ele veio porque foi um plano, foi um projeto, para agora salvar o homem que havia se corrompido por causa da desobediência lá no Jardim do Éden. E o plano foi o quê? Ele veio, ele nasceu, ele foi para a cruz, ele morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou. Então, seria em vão nós estarmos nessa noite celebrando o nascimento de Jesus, se Jesus apenas tivesse nascido e morrido. Então, o triunfo de tudo não foi o nascimento de Jesus, também não foi a morte, mas principalmente a ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, isso significaria que o projeto dele foi de água abaixo. Ele não teria nenhum prêmio para nos dar. Ou seja, todo aquele plano teria sido em vão. Mas Jesus veio e ressuscitou. Quando, nesse texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer que está consumado, essa palavra consumado quer dizer está pronto, está acabado, a obra está concluída. Então, o projeto de salvação de Deus para com a humanidade foi, há mais de 2000 anos atrás, concreto, efetuado e concluído lá na cruz do Calvário, quando ele expirou pela última vez e ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, quando ele disse está consumado, ele disse: a minha obra já está concluída. Mas agora cabe para nós uma reflexão. Se Jesus já morreu por mim, morreu por você, morreu por nós e morreu pela humanidade, e nós de nós mesmos não temos condição alguma de termos a salvação se não for pela obra de Jesus, e ele já morreu por mim, a pergunta é: eu preciso fazer alguma coisa a mais? Se é ele que salva e ele já fez, ele já concluiu, o homem tem alguma participação, o que é que o homem pode fazer? Será que todos serão salvos porque ele já fez a obra? E a resposta é não, nem todos serão salvos. Por quê? Porque o homem precisa dar uma resposta positiva para o projeto de Deus. Não foi apenas ele morrer lá para que eu continue no mesmo estado, para que eu continue agora na mesma vida, na desobediência, na incredulidade, na rebeldia. Então eu quero, assim, de forma breve, mostrar aqui o que é que o pecador precisa fazer para que esse plano de Deus tenha efeito na minha vida, seja efetivo na minha vida. E a primeira coisa que ele precisa fazer está em João 3,16, que é um texto muito conhecido que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nós estamos vendo aqui uma condicional. Embora só ele salva, embora o plano que ele mesmo fez, que ele mesmo elaborou, só ele pôde concluir, homem nenhum pôde fazer isso, mesmo assim, esse projeto de Deus só tem validade na minha vida, ou efeito positivo na minha vida, quando eu também dou uma resposta positiva para Deus. E que resposta é essa? Em que consiste essa resposta positiva? Consiste em crer. Ele vai dizer: ele amou o mundo.
A tal ponto, o amor dele não foi um amor qualquer. Não foi um amor de revista, um amor de novela, um amor de quadrinhos, um amor de historinha. Não foi nem um amor entre um homem e uma mulher, nem um amor de pai e filho. Mas foi o amor divino por nós. A ponto de Deus nos amar de uma forma tão extraordinária que ele pegou o único filho que ele tinha e deu por amor a nós, para não ver a gente ir para o inferno, para ele vir, nascer, morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus, ele pagou um preço que homem nenhum pode pagar. E para que esse projeto de Deus, esse plano de Deus, tenha efeito efetivo na minha vida, eu preciso crer. Só que essa palavra crer, se a gente falar apenas crer, é muito vazia. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, a não ser os ateus, mas a maioria das pessoas, eu posso me arriscar que 99% da população mundial vai dizer, não, eu creio em Deus. Mas não é apenas crer, não é crer na existência de Deus. Porque realmente Deus existe. Mas eu creio na existência de Deus. Crer que Ele morreu por mim. Crer que Ele fez algo extraordinário por mim. Isso não me dá o direito de salvação. Por quê? Porque esta crença vem acompanhada de uma obediência. Vem acompanhada de submissão. Porque na vida, nesse mundo que nós vivemos, todas as instituições, seja uma escola, seja uma empresa, seja uma associação, enfim, todo segmento tem regras e tem normas. Então, para que nós possamos ter o direito de salvação e entrar nos céus, os céus não é um lugar de desordem, não é um lugar sem normas. Pelo contrário, Deus tem as suas diretrizes, Deus tem os seus princípios. Para você, por exemplo, eu não sei como é aqui em Aracaju, mas lá em Umbaúba, se você chegar no fórum da cidade, se você tiver de bermuda, você não entra. Aqui é assim também? Lá não pode entrar de bermuda, no fórum. É um regimento de lá do estabelecimento. Então, se tudo tem regra, por que eu vou entrar no céu de qualquer jeito? Da maneira como eu penso, tem que ser do meu jeito. Não, o jeito é de Deus. O estatuto de Deus é a palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para que a gente saiba onde está pisando, o caminho que está seguindo. Porque a palavra do Senhor diz que tem caminho que ao homem parece direito, é um caminho correto. Cada um está seguindo o seu caminho. Um crê nisso, um crê naquilo, o outro não crê em nada. Um vai por aqui, outro vai por cá. Porém, só tem um caminho que conduz o homem aos céus, que é Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 8 e 9, dentro desse contexto que nós estamos falando, que não é apenas crer da boca para fora, ou crer na existência de Deus, mas é crer através de uma obediência, o texto diz assim, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Como nós vemos aqui, o juízo de Deus ele é severo. Se eu perguntar para vocês, Deus é amor? Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, nós não podemos esquecer que o amor de Deus, ele não anula a justiça dele. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele vai continuar tendo misericórdia daqueles que seguem o Evangelho, se submetem à vontade dele, conhecem a ele através da palavra, que procuram e se esforçam obedecer a palavra. Sim, ele vai continuar amando esses, ele vai continuar usando da sua misericórdia e da sua graça para conosco. No entanto, no dia do juízo, um único dia, único, exclusivo e que não terá mais. É realmente um único dia em que ele haverá de julgar todas as nações. Quem já viveu há 10 mil anos atrás, há 2 mil anos atrás, desde a fundação do mundo até os dias de hoje, até a volta de Cristo, que a gente não sabe quando ele virá, mas ele vem. E naquele grande dia, o dia do juízo, ele vai ter misericórdia daqueles que se submeteram à sua palavra. Mas naquele dia, ele vai ser duramente rígido, porque ele não falha com a sua palavra. Ele não desonra a sua palavra, pelo contrário, ele zela pela sua palavra e aquilo que ele falou, ele cumpre. E nesse texto nós estamos vendo que aqueles que não obedecem sofrerão a penalidade da eterna destruição,
Deus tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como nós vimos, ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Mas aqui nós estamos vendo, contextualizando que crer não é apenas crer, mas é crer e obedecer. Amém? Então a gente fica com essa reflexão para a nossa vida e procuremos a cada dia buscar conhecer ao Senhor e obedecer a Ele, porque o mais importante de tudo é obedecer ao Senhor. Porque diz a Bíblia também que naquele dia o Senhor há de trazer à memória todas as coisas, até mesmo aquelas que estão ocultas, aquelas que estão escondidas. Porque eu posso esconder da minha esposa, posso esconder de você, posso esconder de qualquer pessoa, do meu chefe, qualquer coisa. Mas de Deus a gente não esconde nada. E outra coisa, a gente não é capaz de lembrar de tudo que a gente falou e ouviu em um único dia. A gente não lembra de tudo que a gente falou hoje e nem tão pouco de tudo que a gente ouviu. Mas naquele dia, justamente porque Ele é justo e ninguém será condenado inocentemente, então Ele terá a lembrança de todas as coisas. Você está sendo condenado por isso, por isso, por isso. Inclusive por rejeitar o Filho dele, que é Jesus Cristo. Amém?